sentir a presença de Deus quando Ele dá a mensagem, e eu pego essa mensagem de orando e falo: Senhor, que eu saiba, capacite, que eu diminua, mas que o Senhor fale ali, porque o que o Senhor está colocando é muito importante, é muito profundo, é muito, pode modificar as nossas vidas de uma forma única e duradoura. E eu vou falar uma coisa, acho que é a primeira vez que eu falo aqui nessa igreja, e não estou falando da boca para fora, estou falando com temor de Deus. Os anjos, eles estão submetidos às ordens de Deus, mas eles existem. E eu tenho certeza que esta manhã tem anjos ao redor dessa igreja, protegendo, cuidando, e que vai liberar, através da autorização do Senhor, cura, libertação, renúncia, eu não sei, mas em nome de Jesus. Então vamos, através do Espírito Santo de Deus que está aqui conosco, ouvir essa mensagem e abrir os nossos corações. Então, antes de pregar, eu vou orar mais uma vez para a gente abrir nosso coração e nos colocarmos nas mãos de Deus. Senhor, obrigado, Deus, porque tudo que acontece aqui é colocado nas tuas mãos. Senhor, que a pior palavra de um homem com a tua presença vai ser uma palavra poderosa e maravilhosa. Qualquer louvor, tudo que a gente faça, Senhor, não tem força humana, Senhor, não é possível. O que nós somos dependentes aqui é da tua graça, da tua misericórdia, da tua ação. Então, Espírito Santo de Deus, haja nesse lugar. Nós te damos liberdade, Pai, de entrar nos nossos corações e mudar aquilo que o Senhor quer mudar. Nós abrimos nossos corações, Pai, nossa mente, nosso espírito. Fale ao nosso espírito, Senhor, que a gente diminua para que o Senhor cresça, que nenhuma palavra humana, onde desejo humano saia daqui, mas que saia palavra do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós estamos na trilogia, a última, né, hoje. Ano novo, vida nova, interrogação, né? Ano novo, vida nova, será muito bom se for um ano novo com a vida nova, é o que a gente busca, o que a gente quer. Mas é interessante que a gente vai, ano após ano, né? 2024, aí a gente olha para 2023, o que a gente planejou fazer. Aí em 2024, se a gente conseguir planejar o que a gente colocou em 2023, já está bom, porque muita coisa a gente não fez. Aí a gente olha para 2023, e aí em 2023 a gente já fez coisa que em 2022 a gente sonhou, mas planejou. Quer dizer, se a gente for olhar, a gente está buscando fazer coisa lá de 2015, 2016, sejam elas quais forem, sejam elas para a nossa saúde, sejam elas para a nossa vida espiritual, seja ela para as nossas finanças, seja ela para a melhoria da nossa mente. Então a gente percebe que muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções, elas não ocorrem como nós gostaríamos que fosse. E seria muito leviano se a gente chegasse aqui e falasse: o ano de 2020, seria bom, né, se fosse assim, o ano de 2024, tem lugar que fala, mas aqui a gente sabe que Deus é quem faz através da nossa caminhada. Então a gente pode falar: 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Cara, eu desejo isso, você deseja isso, mas isso não depende da gente, depende do que Deus tem, depende do que a gente fazer, né? Mas o que importa muito pela palavra é que a gente percebe que o nosso dia a dia, os tempos que nós vivemos, nos tornam pessoas muitas vezes desanimadas, aprisionadas, caídas, com dificuldade de levantar, porque na vida, muitas vezes o que caminha é aquele que mais levanta, né? Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que é uma pancada de um lado, é uma pancada de outro, é uma na família, é uma no emprego, mas a gente vai levantando. Mas chega uma hora que algumas pessoas caem e cansam. Então, dentro dessa perspectiva, desse tema geral, né, de ano novo, vida nova, eu quero falar com vocês sobre levante-se, prepare-se e liberte-se, através da palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para falar com a gente sobre isso, e o mais importante, o que Deus é, o que é a parte de Deus, e o que é a nossa parte. O que é a nossa parte.
A gente não pode tomar tudo pra gente. A gente tem que confiar 100% em Deus. Mas a gente também não pode deixar tudo para Deus, porque nós vivemos num mundo físico que, ainda que com manifestações sobrenaturais, nós temos que tomar as nossas atitudes, né? Então, em Atos 12, de 1 até o 11, a gente vai pegar versículo por versículo, como eu tenho acostumado a fazer aqui, e ler na palavra o que Deus tem para falar com a gente, o que Ele quer falar com a gente, né? Então, põe na NAA, se alguém puder colocar aí a gente vai lendo, para não perder o costume. Eu leio um, vocês leem outro, e aí rapidinho a gente acaba. Então vamos lá, de 1 até 11. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Vocês? Não mataram a espada, Tiago e João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermentos. Vocês? Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o para guardar. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vocês? Pedro dormia e 2 soldados, presos com 2 correntes, sentinelas, uma porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Vocês? O anjo continuou: coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, e ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que ficava na cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Põe o 11 aqui, aí eu leio. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, perfeita, se cumpre, e com o poder do Espírito Santo que está aqui, a gente vai conseguir sair daqui. Talvez muitas pessoas que estão caídas de pé, muitas pessoas que estão se sentindo despreparadas, preparadas, muitas pessoas que estão aprisionadas na própria mente, muitas vezes, vão sair libertas, e eu creio nisso. Então a gente olha o texto, a gente começa a ver no versículo 1. Naquele tempo, Herodes prendia as pessoas para maltratar. A estratégia que era utilizada naquela época para intimidar as pessoas, para intimidar especialmente os cristãos, era a prisão física. Eles eram presos, judiados, torturados, maltratados. No Brasil, nós não temos isso, em muitos países ainda existe. Então, naquele tempo, esta era a forma. Hoje, o inimigo, ele usa o capeta, o diabo, a força espiritual que nós vivemos, porque nós somos carne, mas nós vivemos dentro de uma esfera espiritual. Então existe a esfera espiritual e a batalha espiritual desde que Deus criou a humanidade, do bem e do mal. Então o que não é bem é mal, e essa batalha, ela constantemente acontece, mas obviamente ela vai se adaptando às épocas e às necessidades e às circunstâncias. Então a palavra falando que naquele tempo era dessa forma. Hoje, nos nossos tempos, nós também temos essa batalha, mas a batalha, ela é travada de outra forma, né? Naquele tempo o rei Herodes prendia. Hoje, no nosso tempo, a nossa batalha, ela, por não ter a prisão física,
a batalha espiritual, muitas vezes ela vai envolver o nosso eu, a nossa alma, a nossa mente. Então a nossa prisão, muitas vezes, ela não é física, ela é dentro de nós mesmos, o que muitas vezes dificulta até mais, porque nós temos a própria chave, mas não conseguimos sair de uma prisão, ou de uma queda, ou de uma dificuldade. E aí a gente pode enumerar diversas situações de batalha que podem vir nas nossas vidas. Pode vir uma batalha financeira, pode vir uma batalha no casamento, pode vir uma batalha, todas elas decorrentes do mundo espiritual. Pode vir uma batalha de dívidas, de mentiras, de tarefas demais a fazer, que as coisas vão acontecendo, a gente vai sempre querendo fazer, de um falso evangelho, que alguém comenta e fala alguma coisa, e a gente acredita e muitas vezes se magoa com algum irmão, com algum líder, com alguém lá de fora. Então isso tudo vai nos aprisionando, nos prendendo, e o objetivo, né, o inimigo usa isso para prender, como fala ali, alguns da igreja. E esses alguns da igreja somos todos nós que estamos aqui, filhos de Deus. E essa prisão, como o texto fala, quando se maltrata os crentes em Jesus, isso agrada as pessoas do mundo. Quando o inimigo consegue maltratar ou matar, como fala no versículo 2, que às vezes o judiar, o maltratar é pior do que a morte, porque ela vai trazer nas pessoas do mundo satisfação, como o texto fala. Ela agradava os judeus, esse maltratar dos crentes muitas vezes agrada os religiosos. É uma triste realidade, mas é uma realidade que a gente tem que olhar e se deparar, porque era assim e continua sendo assim. Às vezes as nossas lutas são fora da igreja e às vezes são dentro da igreja. E mais, essas lutas e essas dificuldades, e quando alguém maltratado escandaliza o povo de Cristo, ela vai escandalizar o próprio crente. Então é uma estratégia que vai fazer com que a gente realmente sucumba, caia, se aprisione. Isso era usado, e aí no versículo 3 fala que Herodes, percebendo que agradava os judeus, prosseguiu. Herodes era alguém usado pelo inimigo naquela época, e ele prossegue até hoje. Ele usa só instrumentos de formas diferentes, coisas diferentes, maneiras diferentes, mas ele prossegue até hoje. Então essa batalha continua até hoje. Então a partir do versículo 4, a gente vai olhar, vai ler, vai entender como é que se trava essa batalha espiritual, como é que acontece essa batalha, e ela se aplica hoje para a gente. O texto ele vai falando que Pedro era um cara que ele tinha orado, tinha convertido 3.000 pessoas. Pedro, ele estava fazendo milagre, curando pessoas, eram conversões, eram curas, eram milagres. Ele andou com Jesus, subiu nas águas, andou sobre as águas. Então assim, o inimigo foi em alguém realmente que estava edificando o povo de Deus. Então houve uma estratégia, e sempre há uma estratégia para deter o cristão, para deter o povo de Deus, para deter quem está buscando a Deus, para deter quem o inimigo sabe que mais cedo ou mais tarde estará nos caminhos de Deus. Às vezes você nem está aqui ainda, mas já existe uma batalha, porque eu hoje entendo que Deus me escolheu antes de eu ir para a igreja, por tantos livramentos que Ele me deu, mas o inimigo não queria que chegasse um dia que eu fosse aceitar Jesus e estar com Ele. Então a gente entende que a primeira coisa que o inimigo vai fazer é tentar deter, é tentar prender a gente, e para isso tem uma estratégia. Você vê que ali ele fala que era o tempo dos pães ázimos, do pão sem fermento. Então era véspera de Páscoa, era uma época que não podia se executar, mas era uma época que ele ia conseguir uma grande quantidade de pessoas ali para ver o que ele estava fazendo. Então existe uma estratégia. Para que a gente seja detido pelo inimigo, também existe uma estratégia. Algo que a gente não imagina, mas existe no mundo espiritual, algo sempre buscando nos deter. Então a primeira atenção que a gente tem que olhar e entender com base na Bíblia, no texto, é o quê? Que um dos primeiros objetivos do inimigo é nos deter. Porque a partir do momento que eles nos detêm, e aí a gente vai olhar o que falou o texto, como foi com Pedro,
ele vai tentar nos aprisionar. Quando ele nos aprisiona, nós estamos no terreno do inimigo. Quando alguém é detido, é preso e ele é aprisionado, ele vai para uma cadeia, ele vai para uma prisão, e ali ele está no terreno do inimigo. Aí ele já deixou de estar onde ele normalmente está acostumado, ele já está refém, ele já está cativo. E como a gente falou, na nossa vida, isso muitas vezes, e a maioria das vezes não é na questão física, mas às vezes nós estamos no terreno inimigo por causa de um vício que a gente adquire, por causa de alguma ação de traição com alguém, por causa de algum adultério, por causa de alguma mentira, por causa de tarefas que a gente assume e não poderia assumir. Então chega um determinado momento que a gente vai deixando de fazer as coisas que Deus gostaria que a gente fizesse, vai deixando de buscar a Deus e vai entrando no terreno do inimigo e vai sendo aprisionado, a ponto de que depois ele vai nos guardar. Ele já nos deteve, ele aprisionou, e aí o texto fala, no próprio versículo 4, que existia uma guarda de total de 16 pessoas, só para guardar ali Pedro. Não sei se tinham pessoas juntos ou não, ele fala só de Pedro. 16 pessoas. Então, a partir do momento que ele te deteve, que ele te aprisionou, seja ele da forma como for, da maneira como for, até mesmo deixando de vir um culto, ele te aprisionou, ele vai buscar guardar isso para que você continue dentro de uma prisão. E hoje a maneira mais frequente de sermos aprisionados é dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, dentro de nós mesmos, aonde a gente sabe que a gente pode fazer, mas a gente não tem forças de levantar. A gente sabe que a decisão muitas vezes está com a gente, mas a gente com a chave na mão não sabe aonde colocar a chave, não consegue levantar e fica ali aprisionado, às vezes por 1 ano, 2 anos, meses, por uma mágoa, por uma decepção, por algo que acontece, e a gente fica ali aprisionado. E aí a gente vai entender, com base no texto, que nesse momento, nessa batalha espiritual, como que isso pode ser revertido? Como que isso pode ser revertido? Primeiro, o que é a parte de Deus e o que é a nossa parte? Mas antes de qualquer coisa, ele fala que a igreja de Jesus, não era a placa, não era a igreja de Pedro, de Apolo, de Paulo, era a igreja de Jesus. Orava, que a nossa arma é a oração incessantemente, sem parar. No caso era Pedro que estava cativo, orava pelos cativos, e aí cativos a gente entende os nossos irmãos, aqueles que estão para vir para Cristo, dentro dessa batalha espiritual. Então a igreja orava incessantemente. Então mesmo sentado, eu vou pedir para a gente fazer uma oração, porque e que ela não vá ficar aqui, que você continue isso na sua casa, o poder da oração da igreja. Poderia ter acontecido se Pedro tivesse orado? Sim. Por quê? Porque logo para frente Paulo e Silas são presos, eles estão orando, não é a igreja, os dois estão orando, e ocorre ali um terremoto e eles são libertados daquela prisão. Então pode ser uma oração sua em casa, no secreto, pode, mas a oração da igreja, ela vem trazer essa união, essa unidade. Então nesse momento eu vou pedir para a gente, como igreja, sentados mesmos, orarmos por os irmãos que estão aqui do lado. Não precisa encostar, não precisa profetizar, não precisa pôr a mão, só ora pelo próximo agora. Ora porque a gente não sabe o que cada um está passando, as lutas de cada um, as dificuldades de cada um, a gente não sabe. Ore por todos que estão aqui, para a gente colocar em ação esse poder sobrenatural da igreja, da oração da igreja. Senhor, em nome de Jesus, o seu poder. Envie teus anjos se for necessário, Deus, os anjos que estão com confiança, está inimigo domado, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os irmãos que estão aqui do lado, abençoa os irmãos, Senhor, da tua igreja de Cristo em tantos lugares, Pai, tantas igrejas nesta manhã, Pai. Pessoas caídas, pessoas aprisionadas, pessoas que não têm mais coragem, não têm mais vontade. Cai por terra todo o desânimo, Pai, em nome de Jesus, toda batalha que possa ser vencida, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.
Então, lembre disso. A igreja, a função da igreja é orar. Lembre de orar pela igreja. Lembre de orar, mesmo que você não lembre do nome, pelos irmãos. Existe um poder nisso, na unidade da igreja. Quando você na sua casa estiver orando, lembre de você, lembre da sua família, mas lembre também da igreja, do povo de Deus, da igreja como um todo. Lembre da base, mas lembre de todas as outras igrejas também. Lembre, é muito importante. Então, só para a gente rememorar. Primeiro, a estratégia do inimigo. Fala comigo. Prender, aprisionar e guardar. E é isso que ele vai tentar fazer com a gente. Então, a gente vai para o versículo 6 e a gente vai ver que mesmo tudo isso acontecendo, Pedro estava ali. E o que Pedro estava fazendo? Ele estava dormindo. Ele estava na véspera, talvez de ser executado, talvez de ser chicoteado, talvez de ser judiado, maltratado. Ele ia ser usado ali de alguma forma cruel, maldosa, mas ele estava dormindo. E eu fico pensando em mim, penso em você, cara, uma noite, vamos dizer assim, no corredor da morte. Cara, ele dormiu, mas você sabe por que ele dormiu? Pelo mesmo motivo que Jesus dormiu no barco, porque ele sabia que ele não podia naquele momento fazer nada, mas ele tinha um Deus que podia fazer. Ele podia ficar desesperado, ele podia ficar ansioso, ele podia fazer. Ele estava preso, ele estava guardado, ele estava cercado. Ele dependia de Deus. Quando Jesus estava no barco, e quando Jesus te chama para o barco, e se Jesus te chamou para uma vida cristã, se Jesus te chamou para alguma coisa, Ele não vai deixar afundar o barco. Isso não quer dizer que não vamos ter dificuldades, tempestades, lutas, mas se Jesus está no barco, o barco não vai afundar e nós não vamos morrer. Um dia morreremos, mas não naquela situação. Então Pedro sabia, Jesus está comigo. Então ele tinha paz que excede todo entendimento. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia em quem ele devia confiar. E assim deve ser nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos em quem devemos confiar. E aí, a gente olha e sonda o nosso coração, e pontualmente, uma aplicação provavelmente para alguém que Deus colocou agora, aquilo que está tirando a sua paz se torna uma idolatria, porque aquilo que tira a sua paz está tirando o lugar de Deus, seja ela qual for, seja ela a luta que for. Se ela está te tornando aflito, e não é fácil, mas quando a gente vai perdendo a paz, se tornando ansioso, a gente tem que buscar mais a Deus, falar de Senhor, isso está tomando seu lugar, porque senão a gente acaba tornando-se uma idolatria no nosso coração. Então Pedro estava dormindo. Logo depois, no versículo 7, e aí vai mostrar como o sobrenatural de Deus acontece e quais são as nossas ações, o que nós precisamos fazer. O texto diz no versículo 7 que foi enviado por Deus um anjo. E eu tenho certeza, convicção que hoje tem anjos aqui que podem ser enviados, porque não sou eu que estou falando. Deus falou comigo em casa, falou comigo na oração, falou comigo ajoelhado. Então hoje Deus vai colocar anjos. Então o anjo chegou, iluminou, tocou Pedro. Cara, sinta-se tocado agora. Eu não vou mandar o irmão do lado te tocar, porque isso é chato. Mas sinta-se tocado por um anjo de Deus, porque ele tocou e falou assim para Pedro: levante-se. E Pedro levantou: levante-se depressa. Então, Pedro não tinha o que fazer, mas ele confiava em Deus. Deus mandou um anjo naquele lugar. O sobrenatural de Deus aconteceu lá e pode estar acontecendo aqui agora. Hoje talvez você não está ouvindo o anjo falar levante-se, como Pedro ouviu, mas eu creio que ele está colocando aqui como o desejo do coração de Deus, falando para você: levante-se. Então essa palavra essa manhã pode ser para você. Às vezes você está caído, às vezes você está com alguma dificuldade. Essa palavra ela vem para você se levantar. Então faça igual Pedro, mesmo depois vai falar que ele não estava entendendo, mesmo sem acreditar, mesmo sem querer, mesmo com sono, levante-se internamente. Aí depois o texto vai falar no versículo 8, continuando, ele chega para Pedro, o anjo, continuando o sobrenatural de Deus. Então o sobrenatural de Deus estava acontecendo, mas
Pedro tinha que levantar, e ele falou para Pedro: coloque o cinto, calce as sandálias, pegue a sua capa, a sua túnica e siga-me. Então, biblicamente, quando a gente fala no cinto, né, o cinto, ele em Efésios 6,14, ele fala que o cinto ele é a verdade. Mas o cinto, e muitas vezes, sem o cinto, a gente pode ter as vestes que permitam cair. Isso retrata espiritualmente, no mundo espiritual, muitas vezes a questão da vergonha. Então, às vezes você tem passado por vergonha, às vezes você perdeu, às vezes você está aprisionado na mentira. O texto vai colocando tantas possibilidades. Ele fala: calce as sandálias. As sandálias a gente põe em Efésios 6,14, é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, o Evangelho da paz. Às vezes você está na igreja, mas está meio desanimado, está magoado, não está conseguindo caminhar, e talvez hoje o Espírito Santo esteja falando com você. Divulga esse Evangelho. O calçar também, o calçar as sandálias nos permite andar. De repente você está de pé, mas não quer mais andar, não quer mais fazer, está desanimado. Então, quantas coisas que o Espírito Santo de Deus pode ministrar, e que o Espírito Santo de Deus ministrando, o poder de Deus pode agir nas nossas vidas. E aí ele fala: põe a capa. A capa, ela significa, na Bíblia, também autoridade. Às vezes a gente perdeu a autoridade em casa, às vezes a gente perdeu a autoridade no trabalho, às vezes a gente perdeu a autoridade com os filhos, ou o filho com o pai. Então, nesta manhã, assim como Deus está falando, levanta-se, ouça a voz de Deus, e não a minha voz, mas a voz de Deus. E pode ser que Ele esteja falando com você, sabe? Você está passando por vergonha, não, coloque o cinto. Você está preso nas mentiras, coloque o cinto da verdade. Você não aguenta mais andar, cansou, põe as sandálias, deixe o sobrenatural de Deus acontecer, sabe? As sandálias do Evangelho da paz. Pegue a sua autoridade. Então pega essa manhã, como ele falou para Pedro. Pedro foi lá, pôs o cinto, pôs a sandália, pegou a capa e seguiu. Pegue e siga Jesus. Siga como o texto colocou aqui. E aí ele vai continuar, no versículo 9 ele vai falar que Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim fez. Isso serve para nós, porque o sobrenatural a gente não entende. O sobrenatural a gente só faz. A gente faz. O anjo chegou, o anjo falou, ele não sabia se era um sonho, se o que estava acontecendo era verdade, se não era. E o texto fala isso para a gente, que nós lemos. Então às vezes a gente está achando: ah, o anjo está falando, será que é para mim? Será que não é? O que é? Tem anjo. Toma posse. Isso não é uma palavra de vitória, é uma palavra de ânimo, de restauração, para a gente poder, como igreja, e você individualmente, como filho de Deus, levantar, voltar a caminhar e ser livre, sair dessas prisões. E aí o anjo vai, Pedro segue o anjo, aí no versículo 10, que é o liberte-se, né? Então, primeiro, fala comigo aí: levante-se, prepare-se e liberte-se. E aí quando a gente chega no liberte-se, é o sobrenatural de Deus que vai acontecendo. Então a gente vê que Deus age sobrenaturalmente. Ele está agindo aqui essa manhã. Deus faz com que a gente tome posse. Deus fala: levante-se. Deus está falando, o que você precisa pegar hoje, pegue. E aí Deus fala, aí Deus está falando ali com Pedro, através do anjo, ele está falando: siga-me. E é tão poderosa, partindo já para o final da oração, essa ação do anjo, que ele passa por uma sentinela, ele passa por outra sentinela, os portões se abrem automaticamente sem ninguém pôr a mão. E eles saem, Pedro só está seguindo. E eles estão sendo libertos pela ação sobrenatural e pela ação natural de Pedro seguir o anjo que o Senhor tinha enviado. E aí o anjo chega lá fora e desaparece. Então aqui, nessa última parte, e a gente vê que Pedro não estava entendendo, ele só fez. Nessa última parte, a gente entende que a gente tem que seguir a Deus, porque Ele vai fazer o sobrenatural. O sobrenatural de cegar os inimigos. Talvez você tenha inimigos, talvez o seu inimigo seja um vizinho, talvez o seu inimigo seja a sua secretária, talvez o seu inimigo seja o celular, que hoje em dia é um instrumento tão bom, mas tão perigoso. Talvez o seu inimigo seja a internet, que te faz acessar coisas que você não deveria. Eu não sei, você possivelmente sabe o que você tem lutando, o que tem te segurado, o que tem te aprisionado, o que tem te derrubado. Mas nessa manhã,
O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está falando: levante-se, prepare-se, liberte-se. E Ele está falando com todos nós. Ele falou comigo. E Ele está aqui falando esta manhã. Então, para terminar e para a gente orar, o que a gente pode fazer? E o que Deus pode fazer? O sobrenatural é Deus que faz. O sobrenatural é Deus que faz. E ali Pedro, quando chegou para fora, o anjo foi embora. E aí ele ficou sozinho, como quem diz: vá, agora é você. A nossa função é obedecer o que Deus fala. É obedecer o que a palavra de Deus fala. É obedecer o que Deus está colocando. Reconhecer que a gente não faz nada sem Deus. Que tudo que faz é Ele. E glorificar o nome dEle. Então a gente obedece, recebe, reconhece que é Ele que faz e glorifica. E foi isso que Pedro fez depois do versículo 12. Ele falou assim: eu reconheço que é Deus que fez tudo isso. Então a gente reconhece, a gente recebe e a gente glorifica, porque é Deus que pode tudo, é Deus que faz tudo. E Deus faz um milagre, Deus livra, como a gente leu aqui. Ele livrou da vergonha, Ele livrou de ser envergonhado, né? Mas no geral, como igreja de Cristo, hoje Ele pode estar querendo te livrar do que você está caído, da mentira, da sua luta, o que você está passando, o que está te aprisionando, de repente uma ansiedade, não sei, tantas coisas, de repente muitas coisas a fazer que te impede de ter contato com Deus. Então essa manhã a gente vai orar. Aproveita para que o Espírito Santo ministre, te mostre, e você só siga o caminho que Ele vai te mostrar. Vai ser para você. Não adianta eu tentar adivinhar, mas Ele faz. Ele fez naqueles tempos, e Ele faz hoje, e Ele vai continuar fazendo, enquanto a gente exercer a nossa fé, em nome de Jesus. Então eu vou fazer 2 orações essa manhã. Uma é para todo aquele, porque todos nós nascemos caídos. Nós nascemos bebezinhos, nós temos a nossa natureza caída por causa do pecado que entrou lá na época de Adão. Então nós somos caídos. Então o primeiro passo para a gente chamar Jesus para o barco, o primeiro passo para a gente falar que as coisas velhas que foram e tudo se fez novo, é nascer de novo, é aceitar Jesus. Então eu vou fazer uma oração nesse sentido. E a outra oração que eu vou fazer vai ser simplesmente interceder para que o Espírito Santo de Deus traga na sua mente o que está acontecendo, se você tem uma luta, se você está desanimado, caído, aprisionado, para que o Espírito Santo de Deus, eu vou orar por vocês, para que Ele ministre no coração de vocês qual é o caminho. Primeiro, levante-se, prepare-se e siga-me, para que você tenha, em nome de Jesus, a partir de hoje, e dentro desse poder sobrenatural que Deus coloca nas nossas vidas, você já começa, nem vai esperar 2024, a exercer algumas coisas diferentes dentro dessa liberdade que Jesus nos dá. Amém? Vamos orar juntos então. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor está aqui e falou conosco, Pai. Se alguém que está aqui e nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador antes, Pai, e sentiu esse desejo, toca no coração para que ele receba isso, para que ele possa, Senhor, te entender como Salvador, em nome de Jesus. Se você está aqui essa manhã e nunca fez essa oração que eu vou fazer agora, e deseja aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ter mudança de vida, faça essa oração e depois procure eu ou a Tamara. Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu entendo que sem o Senhor não há outro caminho. Porque a Bíblia, que é a única palavra inspirada de Deus que nós seguimos, fala que nós dependemos do Senhor para termos acesso a Deus, que o véu é rasgado, nós temos livre acesso. Nós somos pecadores e nos arrependemos, Pai, e nos colocamos nas Tuas mãos e aceitamos, Senhor, o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Também, Pai, agora eu peço que cada um que está aqui, Pai, talvez tenham pessoas desanimadas, talvez tenham pessoas cansadas, talvez tenham pessoas caídas, talvez tenham pessoas que já estão aprisionadas, ou aprisionadas e já estão sendo guardadas. Essa batalha no mundo espiritual, Deus, eu intercedo, Pai, em nome de Jesus, com muito temor e como ministro da Tua palavra, por cada um que está aqui, Senhor. Eu peço que seja através do Espírito Santo que mora nesses corações,
seja através de anjos que estão nesse lugar, Senhor. Vai ali, Senhor, toca e fala, Pai, o que é que elas precisam fazer? Prepare-se, levante-se, liberte-se, siga. Qual o caminho, Deus? Como sair dessa prisão? Senhor, com Pedro, o Senhor tirou ele estava guardado por 16 guardas, ele estava acorrentado, ele estava preso, depois de 2, 3 portas, e o Senhor fez. Então, o Senhor pode fazer tudo que aqui nós estamos colocando nas tuas mãos agora, Pai. Nós pedimos, Senhor, faça, Deus, em nome de Jesus. E nós, Pai, colocamos esta oração nas tuas mãos, Senhor, rendendo já louvores por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor pode fazer, porque cremos, Pai, que libertações, livramentos, Senhor, ânimo de se livrar muitas vezes de remédios, se há alguém que faz e toma aqui, Senhor, que tem essa liberdade, Pai, o Senhor vai fazer. Nós vamos reconhecer a tua grandeza, o teu poder, que é o Senhor quem faz, e é o seu nome que vai ser glorificado, Pai. E nós encerramos essa oração, Pai, agradecendo já tudo que o Senhor já fez, e antecipadamente, Senhor, os milagres que em nome de Jesus o Senhor vai fazer essa manhã. E nós encerramos essa oração agradecendo e aplaudindo o seu nome, que é o nome de todo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Siga Jesus, em nome de Jesus.